Bom dia, galera. Estamos ao vivo aqui, 9h30 da manhã, 9h33 para ser mais exato. Dia 1º de novembro, né, de 2018. Quem estiver vindo pelo YouTube pode acompanhar aqui todas as manhãs em escoladelustre.com.br. Dá um bom dia para a galera que estiver aí. Gustavo, bom dia. Igor, Aline, Sérgio, Miriam, o Alexandre está por aí também, Samuel, Elielton, Bruna, Michele também, Juan, Gil. Bom, vou falar um pouco aqui hoje sobre as profecias, né, da Bíblia e profecias no geral. Como é que isso se conecta com a geometria sagrada, e como que ciência e religião estão ali de uma forma muito mais profunda, conectadas, né, muito mais inerentes, né, uma a outra. A ciência e a religião são uma coisa só. A religião é a ciência do passado, né? É como você entendia o mundo ali. E você vai se aprofundando nas perspectivas, nas perguntas, né? Vai ficando mais longe da resposta, porque você está tentando ser a resposta, né? O homem não está tentando encontrar mais Deus, ele quer ser Deus, né? E aí ele vai mergulhando no escuro, né? Aí você percebe que, na verdade, ele evita a verdade, né? Na verdade, ele evita se encontrar, porque senão ele vai ver que ele não é Deus. Então, o homem, enquanto ele pode, ele vai se iludindo, vai se enganando para poder brilhar, né? Para poder trazer novidades, para poder trazer uma referência que é dele. Ele quer acreditar que é dele. Ele inventou, ele criou, ele fez, ele merece, né? Então veja, todo esse conhecimento trazido aqui, embora eu tenha que usar o escudo do meu corpo como referência, como direção e até como proteção para muitos de nós, de vocês, eu nunca assinalo como meu todo esse conhecimento. Eu falo que é uma coisa de Deus, uma coisa que vem, pouco decoro, pouco estudo, não decoro nada, para falar a verdade. As pessoas vivem aqui comigo, sabem, vivem a vida inteira. Eu encontro ali as palavras, né, as formas, eu vejo ali, claro, né, os teatros de vocês, e por ali eu moldo o conhecimento ali, né, com aquelas referências que vocês têm. Então é óbvio que eu preciso dar uma olhada ali aqui. Quando eu falo vocês, estou separando o meu eu inferior do meu eu superior, né, porque vocês também vão ver isso. Vocês vão se encontrar aqui embaixo e lá em cima. Vocês vão ver que o eu superior de vocês sabe muita coisa, né, que ele precisa converter ali em ilusão, em perspectivas debaixo do seu eu inferior ali. Seu eu superior sabe, ele tem já o poder, mas ele tem que se abaixar ali para poder ser compreendido, para poder se fazer presente, né? Então, como eu tenho conversado mais com alunos mais próximos aqui, eu espero que não seja entendido com arrogância, né? Esses assuntos mais íntimos assim de nós aqui, mais transbordados, né? Porque você querer abocanhar o conhecimento, abocanhar os demais, aí está cada vez mais só, né? E só te sobra Deus. E é complicado se manter no mérito de estar com ele, né? Se pular aí e ficar mudo, se a internet falhar, vocês já sabem que depois está no ar, né? A internet aqui, quando chove, é uma porcaria. A gente está bem afastado, né, do centro. Caiu a internet aqui agora. Bom, vou continuar, depois vocês ouvem no podcast aqui, alguns minutos depois de finalizado o ao vivo. Bom, vamos lá, vou falar das profecias aqui. Bom, profecia é a capacidade de falar, né? Eu vou pegar aqui alguns exemplos do teatro, né, galera, que vocês vão encontrar por aí, e vou converter isso em simetria geral aqui. Então, a profecia é a capacidade de falar com autoridade, né, de parte de Deus, por parte de Deus, né, ou seja, em nome da coerência. E ali você usa essa coerência, esses fatos, para predizer acontecimentos futuros e declarar, né, a vontade de Deus, né, para o presente, através daquilo que o futuro lhe reserva, né? Você se prepara no presente. Então uma coisa está conectada à outra, né? Então esse ponto de vista já está ali em Êxodo, né, em Deuteronômio, né, não feio. Em Mateus também 11:9, Pedro,
a profecia é o meio escolhido por Deus para comunicar-se com o homem. Também está em Números aqui, ó. Você vê uma coisa muito comum lá, né? A Bíblia chegou aos homens por este dom, né? Timóteo, Pedro, então está tudo lá. As Escrituras testificam de Jesus, e o dom de profecia é apropriadamente chamado o testemunho de Jesus. Está em Apocalipse, em João, né? O dom de profecia manifesta-se por meio de visões, sonhos ou inspiração especial que chega à mente. Está em Números 12, 2.6 e Apocalipse também. Então, quer dizer, era uma ciência para eles, né? Nos últimos tempos tem virado aqui um misticismo, né? Então você vê que isso era um fato, né? Não era uma questão de fé, assim, era o que existia, você já nascia ali dentro, né? Você sair daquilo te queimava, te desesperava. Era uma esquizofrenia você sair daquilo que era um fato, né? Então a religião já foi muito consistente. Depois de algum tempo que a gente foi vendo ali as outras perspectivas sendo abocanhadas ali, né? E sendo exploradas, porque ninguém se contenta com o que já tem, né? Então a religião vai se perdendo. E é por isso que eles têm que se fragmentar por vários povos e se apegar na fé, se apegar na emoção, se apegar na lógica, no conhecimento. Tem um pouco de trava ali, né? Que a gente chama de escravidão depois, né? Nossa, como a religião força a barra e quer exigir que o fiel seja fiel, né? Porque se você solta, o eco vai, né? Você tem que manter as paredes para continuar ecoando, né? Até que tenha um discernimento de todos os ângulos para se tornar uma voz, né? Para modular aquela ressonância. Então é complicado. Você vai entendendo por que tantas coisas que parecem injustas são ali necessárias para o desenrolar da perspectiva, né? Deixa eu dar uma atualizar aqui no portal, galera, porque voltou e eu não estou ouvindo mais o retorno. Então vamos lá. O dom da profecia manifesta-se por meio de visões, sonhos ou inspiração especial que chega à mente. Isso está em Número 12 também, né? 2.6. Então, o instrumento humano converte-se no porta-voz de Deus, né? Em Samuel 23, em Mateus 3 também, Pedro 1. Eu vou colocar todas essas referências aí no site. Não gosto muito de ficar linkando essas coisas chatas. Isso pra mim é uma coisa bem judaica, embora seja do Novo Testamento, mas é uma coisa que fazem depois, né? Quando você entende a coerência, o amor e a honra, você é a liberdade, e essa gnose baixa ali através de você, o assunto já se faz pleno, sem que você precise se apegar a chatices. Às vezes essas chatices afastam as pessoas. Por isso que eu não gosto muito de ficar fazendo igual a igreja, né? Eu gosto de fazer disso uma coisa natural. Então percebam que eu estou dando as referências. Vou colocar aqui no texto do podcast. Quem estiver ouvindo pelo YouTube, veja aí no link do canal Unibrasil. Aqui o Rogério está sempre repostando. Tem o link ali, você clica, vai direto, vai ter toda a descrição para você poder ler por você mesmo, né? Para quem gosta de fontes aí, né? A galera olha mais a fonte que a água. E eles esquecem às vezes que essa fonte aí, né, ela depende, na verdade, do resultado para ser considerado até uma fonte, né? A água é importante. Esse fluir já é um corpo só, ele tem que sentir a verdade que ele busca, a coerência que ele busca, né? E aí ele vai ver Deus falando através daquele instrumento que é a Bíblia. Aquelas palavras permitem que a energia, que a sensação venha até você. Assim como o nosso livro também, em termos aí mais modernos, por assim dizer, né? Nessa perdição atual. Mas a palavra de Deus ainda é eterna, né? Você vê lá, você lê a Bíblia, você entende, você vê que são as mesmas referências, você compreende aqui a atualidade através daquilo ali. Então, o instrumento humano converte-se no porta-voz de Deus, ó, tá vendo? A gente está falando o quê? De gnose aí, ó. A Bíblia veio de uma gnose. Depois acabou essa gnose, né? Até o Espírito Santo ir transbordando ali, né? Então, você tinha os profetas antes, porque o Espírito Santo transbordava em pessoas ali, em seres específicos dentro daquele povo que estava ali moldado para poder se alinhar com a coerência. Até que foi se perdendo, se corrompendo. Eles mesmos foram matando, assassinando os profetas, né? Para ficarem no poder ali, onde estão. E ficaram no poder do quê? Do resto, do caos, do que não é de Deus. Dominar Deus eles não iriam. Eles ficaram como
os guardiões ficaram como os guardiões do lixo ali. Então, ok, palmas para eles, e eles têm que se limpar, né? Não vamos ficar devendo. Esse banho aí eles merecem. Deus tem o propósito de que esse importante dom do Espírito estivesse com sua igreja até o fim dos tempos, né? Então está em Joel 2:28, em Apocalipse também, 12. Na realidade, deve ser o sinal para identificar a verdadeira igreja de Deus nos últimos dias, né? Ou seja, você vai ver ali pessoas falando da coerência. Essa coerência inclui o passado, o futuro e o presente. Então pode ser chamado profetas, né? Então está nas palavras de vocês a coerência que abocanha todas as outras verdades. Isso é profecia. Isso vai provar que nós somos nós. Então a verdade e a coerência transborda através de nossa voz, né? Então tem gente que é tão pequena, que é tão perdida ali no fundo, tão suja, tão pesada, que não consegue aceitar que nós somos as ferramentas, os instrumentos de Deus. A pessoa não consegue aceitar a própria grandeza, não aceita a grandeza do outro, também não consegue portar seu próprio brilho, sua própria luz, né? Então ele deixa de ver que na verdade é muito maior do que pensa, que é um dos protagonistas da própria luz, que é a própria cor agindo. Nós somos o universo interagindo com ele mesmo. Sem cada um de nós não há nenhum, né? Isso é um fato. Ninguém está fazendo favor para ninguém. Nós somos o movimento, né? Nós somos uma família, por nós e pelo outro, na mesma proporção, porque é um reflexo que a gente compreende, entende e aprende a modular, para então virar um brilho, né, real, um brilho inerente àquele movimento. Antes de que ele se faça, ele já está feito. Então, na verdade, a gente se salva com a nossa própria obra, né? Nossa própria obra nos faz. E é assim que a gente não se perde em nenhum fato. É assim que o paradoxo de tempo nos mantém em circuito, né? Então, a profecia foi usada por Deus desde a queda de Adão para se comunicar com a humanidade, né? Até porque a queda separa o homem no mundo dele mesmo, lá no fundo, né, do outro lado ali, fora de Deus, fora do paraíso, fora da harmonia, para o qual agora retornamos, aquele reino eterno de 1000 anos, é ali, na inocência do homem, é a visão de Adão, ali a perfeição que ele não pode reconhecer, a perfeição que ele não pode entender, porque nunca viu o seu contraste, né? E é para lá que ele vai, para lá que ele quer ir, para lá que ele precisa ir. E é lá que ele se fragmenta, né, se desfragmenta, né, para voltar. Então quando ele se fragmenta, vira fragmentos, ele se torna a humanidade, nós, né, vai aumentando ali. Porque toda aquela informação contida nele vai se perdendo, mergulhando no escuro, para cada ângulo se reconhecer e voltar completo no final. Ou seja, voltamos vários, né, jovens, aquele Adão jovem, voltamos em vários dele adulto, né? E o mesmo com a mulher, né? Então a gente mergulhou, se fragmentou, e aquele pequenininho que era gigante, não via, se tornou muitos pequenos longe para voltar vários grandes. E aí eles são companheiros de Deus, aí já é o reino dévico, né? Aí já somos seres vivificantes, damos a vida. E do outro lado são seres viventes, né? Então Adão, a humanidade é feita de seres viventes, de Adão até o sacrifício, né? Então de Jesus até aqui, somos seres vivificantes, até o corpo transbordar, né? Aqui no eterno, no reino em que controlamos, modulamos o próprio tempo e espaço, né? Então do espaço-tempo que nós, com tecnologia e expansão consciencial, conseguimos modular, né, nós iremos ali posicionando os aspectos e as perspectivas passadas, né, criando os grandes efeitos milagrosos que eles viam lá atrás, né. Afinal, um corpo pesado saindo do ar com grandes luzes era um efeito maravilhoso naquele tempo, né. E aqui pra gente é bem simples. Então é algo fácil de sintetizar. Então, sobre as profecias, a gente tem a predição sobre os acontecimentos futuros, né? Em Gênesis, Números, Daniel, e Deus é sempre o seu autor, né? Quando isso acontece, a própria coerência, né? Isso está em Isaías também ali, 44, 2.7. Deus as dá por meio de Cristo. Isso está em Apocalipse. Por que por meio de Cristo? Porque a coerência depende do verbo, né? Da síntese daquele espaço-tempo, daquele momento, né? Que varia. E Deus é eterno, né? Mas você vê, a maneira de posicionar a coerência em cada tempo depende daquele desdobramento luciferiano ali, né? Daquela síntese coletiva, né? Então, por meio de Cristo, que é a síntese das perspectivas, posiciona-se as referências, né? Organiza-se o coletivo
chegando-se à verdade absoluta, que nos une, né, que nos abocanha. Então é assim que você vê Deus naquele tempo, através do Filho. Por isso o Filho é menor, porque ele está num tempo, né? Em todos os filhos, em todos os tempos, é Deus, é muito maior, incluindo o tabuleiro em que isso acontece, que é o Espírito Santo, né, que é o percurso. Então, um dom de Cristo é a profecia, porque a verdade viva ali, aquela verdade conversando, né, ela já é o processo, aquela verdade sendo plasmada, não importa em quem, com quem, ela é a verdade, ela é Cristo, ela é a síntese espaço-temporal plena, a verdade. Está em Apocalipse 11, 2.3, né, um dom de Cristo. E um dom do Espírito Santo, em Coríntios 12, 2.10. Por quê? Aí, de novo, a gente vê a separação daquele assunto de ontem, né? O Espírito Santo é aquele poder, aquele fluido, a possibilidade daquilo se plasmar, né? Então, é a conexão do corpo, né, de Cristo ali com a sua fonte e com o seu tempo, né? Naquele local ali, com Deus, o espaço ali, Espírito Santo, né? Deus, a coerência ali, o Espírito que passa pelo Espírito Santo até o Filho, né? Esses três fazem todo o processo. Então esse dom, ele é de Deus, né? É aquele poder, é a coerência. E ela tem que chegar no Filho, no verbo vivo, no tempo, né? Através do Espírito Santo. Então, quando o Filho está lá, todos ouvem direto da boca, né? Do verbo vivo. Quando ele se fragmenta pelo Espírito Santo para que o corpo se espalhe, o corpo da igreja seja posicionado através de todos os cristãos ali, ele vai se desdobrando em cada um daqueles homens, né? Assim que eles aceitam essa realidade em comum, que é Cristo, né? Que é esse ponto simétrico aí, esse mergulho de Deus no seu oposto, né, para segurar a própria injustiça e permitir que os homens vivam dentro do tabuleiro, nunca queimem na incoerência, né, que ele mesmo segura. Quando ele diz ele mesmo, ele já é diferente, porque está do outro lado segurando um outro peso, uma outra referência, né. Por isso que esse processo inclui os dois lados, vê também que já é um terceiro. Isso é a trindade, né, a gente falou disso ontem. Então é um dom do Espírito Santo, é um dom de Cristo, né, e é Deus, é um dom de Deus. E esses três aspectos é que se fazem visíveis. Embora três são um, embora um são três, né? Isso continua se replicando em nossas percepções, né? Você tem direita, esquerda e é você. Você é três, mas é direita também, só direita. Ó, quanta direita? Você que escolhe quanto de você se considera direita. Ó. Pega seu dedinho esquerdo e fala, daqui pra lá é direita. Você tá certo, não é? Pega seu dedinho esquerdo e fala, daqui pra lá é esquerda. Você tá certo. Quanto de corpo você deixa pra direita, quanto você deixa pra esquerda, né? Tá tudo certo, é perspectiva. E todos são você. Esse é um processo inerente à consciência, né? Por vídeo seria melhor não dar esse exemplo do corpo, né? Mas acho que vocês entenderam, né? Dá pra você dividir seu corpo no meio, tem direita pra lá, esquerda pra cá, né? Mas você também pode pegar só um braço e falar, ó, daqui pra lá é direita, daqui pra lá tá a esquerda, ó. Esquerda é a tua mão, né? Você que determina, é a perspectiva. O corpo é um, mas graças às possibilidades de divisão, né? Assim também é o Espírito Santo. Não vem por vontade de homem, né? Em Pedro 1, 2.21. Você tem aquela inspiração, você tem aquele vislumbre e você intercede ali, né? No momento, pelos autores daquele momento ali, você vem com a coerência plena e abocanha daquilo que está acontecendo, plasmando ali a verdade, plasmando a justiça. Então isso já é um processo natural, né? Que só transborda quando tem o caminho, que é justamente os posicionamentos entre erros e acertos que nos fazem homens cada vez maiores, né? Mais plausíveis de escolha, né? Para o Espírito Santo falar, para Deus falar, você tem ali, né, aquela possibilidade, aqueles aprendizados, aquelas referências para então servir de instrumento. Você está mais afiado, mais polido. Vamos lá, então, ó, dadas desde o princípio. Lucas 1, não vem por vontade do homem, é uma palavra certa. Deus cumpre-as, né, em Isaías. Cristo, seu grande tema, né, que é a coerência, a verdade viva, quando todas as verdades fazem sentido em um ponto. Cumpridas em Cristo, Lucas 24, 2.44, seu dom prometido, né, Joel, Atos, para o benefício das outras gerações. Uma luz, um lugar escuro, né, que é a única maneira disso, da luz ser luz, né. Não vem de particular elucidação. Você não vai ficar ali pensando, refletindo demais sobre aquela gnose. Não, vai vir, você vai batendo ali, vai vir. Você vê que é uma coisa, é um flow. É um processo ali natural. É mais fácil do que ficar ali queimando, exigindo isso por motivos egoístas. Não a desprezemos, né? Tessalonicenses 5, 2.20. Demos-lhe ouvidos. Pedro 1, 19. Recebamos-lhe com fé.
Coríntios 20. Bênção de lê-la, ouvi-la e observá-la. Culpa de pretender possuir o dom de profecia. Então, maravilha. Serão castigados os que não lhes derem ouvido, está em Neemias 9, 2.30. Adicionarem ou subtraírem algo, está em Apocalipse também. Fingir possuir seu dom, Deuteronômio e Jeremias. Fingir estar convertido. E também tem como deve ser testada, né? Também está em Deuteronômio. Então você vê que ali é uma coisa tão séria que se você quisesse fazer um plano para você ser um profeta, para você impor ali um acontecimento, você querer usar do fator perspectiva, da possibilidade, né, ali de profecia, né? Se você quiser usar isso, então com certeza você será queimado, será deixado de lado do alívio que você busca, né? Porque você está combatendo algo divino. Por que divino? Porque inclui todos os acontecimentos naturais, comuns ali, né? Todos os acontecimentos diários, né? O divino, ele inclui tudo o que pode ser constatado, né? Ele transcende ao comum. E aí você querer usurpar, né? É quase um estupro, né? Estuprar o Espírito de Deus, né? A obra divina, sai caro, com certeza. Então veja que com essa desculpa os judeus mataram todos os profetas, né? Dizendo, vocês, como você pode se dizer um profeta, você tá louco? E lá e matavam, porque os caras estão lá no poder, tem tudo, tá tudo na mão deles, estão controlando tudo. Como assim Deus tá mandando um profeta? Quer dizer que tá errado, estão querendo tirar o poder da gente. Então vamos matar, e saiam matando. Assim fizeram com todos. Até o momento final aqui, né? Quanto mais eles fizeram isso, mais poder eles deram para os gentios, mais eles uniram o mundo através de seus erros e mais forte eles fizeram o nosso eterno aqui, né? Mais eles mandaram os fluidos dos rios daquele mar lá embaixo aqui, né? Para as nossas nuvens que irão chover de volta e afogar quem tem que afogar e saciar a sede de quem merece. Na mesma água, para fazer as duas obras.